Feliz sábado, irmãos. Quem está contente, diga amém. É sempre uma bênção estarmos na casa de adoração do nosso Deus. Amém? Bem, primeiramente eu louvo a Deus pela oportunidade. É uma bênção estar aqui com vocês, meus irmãos da igreja de Piranguçu, certo? Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade. É sempre muito bom quando nos reunimos, paramos um pouco para poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, um pouco mais sobre as reflexões e as mensagens que o Senhor tem para nós. Então, primeiramente, eu louvo a Deus pela oportunidade. Agradeço também, irmão Giovanni, certo? Muito obrigado pela confiança, pela oportunidade. Esse convite, né, é sempre muito bom quando estamos entre irmãos, quando a gente consegue, né, ter esse vínculo, esse laço de amizade, né? E é muito importante, pelo menos é muito tocante para mim, porque quando nós dividimos a mesma fé, compartilhamos do mesmo pensamento, né, cremos no mesmo Deus, às vezes a gente até sem se conhecer, né, já nos tratamos como irmãos e a gente, né, propaga esse amor vindo da pessoa de Jesus Cristo. Agradeço também o Diego e família, certo? Muito obrigado por virem aqui. Eu e o Diego e família, né, estivemos juntos sábado passado, à noite, nos confraternizando, né? Eu acho que o Diego gosta de mim, ele me convidou para a igreja dele, mas está indo embora, né? Eu cheguei na igreja de medicina, né? A gente estava indo na igreja central, mas quando a gente foi na igreja de medicina, o Diego falou, não, vou embora agora para Pouso Alegre. Mas eu pensei, rapaz, será que ele gosta de mim? Mas gosta, que me convidou para a casa dele. Muito obrigado pelo convite, tá certo? Obrigado por esses laços, é muito importante para a gente, né? E para poder me introduzir aqui, né, um pouquinho, essa aqui é a minha digníssima esposa, certo? Larissa Carolina, minha primeira dama, certo? Minha digníssima que me acompanha nessa labuta aqui. Meus irmãos, eu me chamo Derek, tá? Derek é um Eric com D na frente, certo? Não tem muito mistério não, Derek. Eu sou sargento do Exército, né? Eu já estou um pouco nessa vida aí de nômade, a gente anda bastante, né? Fiz a prova em 2019, quando morava em Pernambuco, foi onde eu conheci minha esposa. Então passei na prova, graças a Deus. 2020 fomos para Fortaleza, no caso eu fui sozinho para Fortaleza, passei um ano lá. No segundo ano, Três Corações, aqui em Minas, né, onde fiz a minha qualificação militar, a gente chama assim no nosso meio militar. Depois nos casamos lá em Três Corações ainda, foi por isso que minha esposa se apaixonou por Minas Gerais e a gente decidiu voltar depois, né? Terra abençoada, meu irmão, terra abençoada. Mas partimos para o Mato Grosso do Sul, fomos para uma cidade por nome de Aquidauana, certo? Lá no Mato Grosso do Sul. Meus irmãos, quente, muito quente. Pensa numa terrinha quente lá. Foi tanto calor que a gente falou, Senhor, dá uma oportunidade para a gente sair um pouco desse calor e vamos pro friozinho de Minas Gerais. Só que eu não sabia que aqui também era tão frio, né? É muito frio, é muito frio. Conheci um pouquinho, a gente tem algumas atividades lá na Fazenda da Onça, né? No decorrer da formação militar dos nossos soldados. E a gente enfrentou um frio danado. Eu abri a porta assim de manhã, tava tudo branquinho assim, tudo congelado. A cena linda, mas as mãos estavam doendo bastante, né? Ali um frio danado, mas apesar do frio, né, nós temos o calor do Espírito Santo que nos move aqui nessa manhã. Amém? Então, é basicamente essa, certo? A nossa história, né? Meu nome é Derek, Larissa, minha esposa, certo? E aqui estamos com os irmãos para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Chegamos ano passado, isso, temos um ano aqui não, né? A gente temos um ano em Itajubá, frequentamos algumas vezes lá na igreja central, mas quando a gente foi para a medicina, a gente se identificou de fato com a igreja, né, e a gente sentiu o calor humano, né, o pessoal de lá muito receptivo, e decidimos contribuir com a igreja de lá, e como o irmão Giovanni nos convidou, agora estamos aqui com vocês, tá certo? Muito bom poder conhecer os meus irmãos, certo? Hoje, meus queridos e amados irmãos, nós vamos refletir sobre uma promessa, certo? A palavra de Deus em 1 João, abram por favor a Bíblia de vocês, 1 João, capítulo 3, versículo 6. 1 João, lá no finzinho da Bíblia, os irmãos podem procurar, 1 João, capítulo 3, versículo 6. Nós temos uma grande promessa para nós, cristãos, que vivemos sempre em nossas lutas. Nós temos nossas batalhas, né, nossas batalhas espirituais, nossas adversidades. São tantas circunstâncias que às vezes nos acometem, né? Mas nessa passagem que nós vamos meditar agora nesta manhã, ela traz realmente uma grande promessa, certo? Para todos nós que temos as nossas lutas. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 6, antes de nós lermos, convido todos os irmãos a fecharem os olhos.
e vamos fazer uma breve oração pedindo o auxílio do Espírito Santo. Poderoso Deus, Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui com a Tua santa palavra aberta em nossas mãos. Nesse momento, Senhor Deus, eu venho te pedir humildemente que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos entender a Tua santa palavra inspirada. Nos ajude, Senhor Deus, a recolher o que tem de melhor, Senhor Deus, aquilo que Tu tem para nos falar, que possamos, Senhor Deus, sair melhores, sair pessoas melhores, mais próximas a Ti, sempre Te buscando e almejando, com certeza, o céu, que é nosso maior galardão, nossa maior recompensa. Nos abençoe, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte: todo aquele que permanece nele quem? Em Jesus, né? O contexto a gente consegue ver que se trata da pessoa de Jesus Cristo. Todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Essa é a passagem, esse é o versículo, e ele traz uma máxima para a gente hoje, que em Cristo Jesus nós podemos obter a vitória sobre o pecado e sobre a tentação. É bem verdade que acerca desse versículo em específico, versículo 6, nós temos um debate, né? Porque existem versões diferentes. O que temos hoje em mãos é uma tradução dos originais da Bíblia, né? Então nós temos originais que foram escritos em hebraico, grego, né? Outra linguagem, né? O original. E nós temos as nossas traduções. E algumas dessas traduções, às vezes, elas divergem, né? Nós temos, por exemplo, eu acredito que a maioria da igreja deve ter a versão parecida com a minha, né? Que é a Almeida Revista Atualizada, que fala justamente sobre isso, que quem está em Cristo não vive pecando. Porém, nós temos outras versões, uma versão que é conhecida também, que é a Almeida Revista Corrigida, ela traz mais ou menos o seguinte, que todo aquele que permanece nele não peca, certo? Então, nós temos duas versões, mas além das duas versões, nós temos um debate teológico, confere? Existe ou não existe, irmãos, uma diferença entre viver pecando e não pecar? Existe? Existe, confere? Então, nós temos essas duas correntes de crença, né? E eu confesso aos irmãos que o sermão não é sobre esse debate, tá certo? Mas, no meu parecer, né, no que nós acreditamos, né, o que mais parece concordar com a Bíblia é que quem está em Cristo não vive pecando, certo? Então, qual o ideal de Deus? O ideal de Deus é, de fato, que não pequemos. Confere, se a gente voltar um pouquinho na página anterior, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está aí o ideal de Deus, certo? Mas o versículo não acaba aí. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ou seja, nós temos o ideal de Deus que realmente não pequemos, mas Deus ele reconhece a possibilidade de um eventual deslize da nossa parte. Não é isso? Então, como a gente pode trazer melhor esse tema? Segundo o Espírito de Profecia, né, Ellen White, ela fala que o pecado ele deve ser como um acidente na vida do cristão. Então, ou seja, o que é um acidente? É algo que não é planejado. Confere? Então, nós temos uma grande diferença entre viver pecando e cometer um deslize, um acidente. Uma coisa é nós, como cristãos, viver com a consciência deliberadamente pecando, e outra coisa é a gente, por mais que estejamos lá buscando a presença de Deus, né, nos convertendo ali todos os dias, entregando nossa vida a Deus, a gente, por nossas falhas e nosso caráter, né, por sermos falhos e pecadores, nós acabamos cometendo esse deslize. Mas ainda em João, né, 1 João capítulo 1, versículo 9, fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, voltemos, tá? Eu não queria me delongar muito nessa questão do debate, enfim, né, acerca desses versos, mas vamos nos atentar para a mensagem central do verso. Então, na essência, esse verso fala o quê? Que em Cristo nós podemos alcançar a vitória sobre o pecado e sobre a tentação. Está aqui a promessa, certo? Então, nesse sentido, essa promessa ela é uma promessa
absoluta. Ou seja, ela não depende de outros fatores, né? Muitas vezes, nós, em nossa mente, em nosso coração, a gente tende a ficar se questionando, ou conversando consigo mesmo, falando, mas eu tenho tal deficiência, eu tenho esse mal do meu caráter, eu fui criado, tive uma infância complicada, é por isso que eu peco. Não, o meu contexto, a minha escola, o meu trabalho, o meu ambiente, a minha casa em que eu vivo, né, me induz a fazer isso. Eu concordo que o que acontece? Que essas coisas, elas influenciam sim, mas o versículo, ele é uma promessa absoluta nesse sentido. Então, independentemente do que a pessoa tenha vivido, independente do que a pessoa, enfim, tenha de mal de caráter, ou onde ela viva, ambiente de trabalho, enfim, Deus, Jesus Cristo, ele pode nos dar a vitória independentemente dessas coisas. Então não importa a influência, não importa essas coisas, essa promessa é absoluta. Em Cristo, meu irmão, você pode sim obter vitória sobre o pecado e sobre a tentação. Amém? Amém. Eu confesso que eu esperava um amém mais forte, tá certo? Mas, não é um amém de eu concordo. É um amém de você olhar para o céu assim, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Em Cristo, nós podemos obter a vitória sobre o pecado e sobre a tentação. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu não sei, meus irmãos, quantos esta manhã tem suas batalhas, suas lutas, né, tem suas dificuldades, mas em Cristo você pode obter a vitória sobre o pecado e sobre a tentação. Amém? Então, quero agora trazer vocês um pouquinho um pensamento um pouco diferente, certo? Vamos pensar um pouco no ponto de vista do tentador, certo? Então, certo, o tentador, ele olha para aquela pessoa que está em Cristo e ele sabe que se ele for lá enfrentar aquela pessoa, ele vai ser derrotado, confere? Então, ele vai até aquela pessoa, ele vê que ele está em Cristo e ele começa a analisar aquela pessoa, certo? Então, eu trouxe duas passagens, certo, do Espírito de Profecia para poder conversar com vocês esta manhã. A primeira passagem encontra-se no Grande Conflito, na página 530, que fala o seguinte: Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais do que suficiente para competir com as hostes das trevas. Uau! Que texto! Então, o texto ele é claro, confere? Satanás, o tentador, ele está bem ciente que a mais débil alma que permanece em Cristo é mais do que suficiente para competir. E que caso ele, o texto não terminou, e que caso ele, o tentador, se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Que texto poderoso, hein, meus irmãos? Que texto poderoso. Então, Satanás, ele sabe disso. Ele olha para alguém que está em Cristo, certo? E o que ele faz? Ele olha aquela pessoa, ele desiste, ele muda de canal? Não. Então ele vai analisar como proceder. Ele sabe disso, ele sabe que independente de como aquela pessoa seja, se ela seja a mais débil alma, ele sabe que mesmo que se ele enfrentar abertamente, ele vai ser derrotado. O texto fala que ele está bem ciente. Não é isso? Então o texto continua na página 530 falando o seguinte: portanto ele, o tentador, procura retirar de suas potentes fortificações os soldados da cruz. Então nós temos uma sequência lógica aqui, né? O diabo, ele sabe que ele perde. Se ele enfrentar uma pessoa, uma vez que ela está em Cristo, ele vai ser derrotado. Então, qual é o esforço de Satanás nesse contexto? Ele vai lutar para tirar a pessoa de lá, certo? Então, ele vai tirar da onde? Da comunhão da alma com Cristo, certo? Tem outra passagem aqui no Caminho a Cristo, na página 71, e meus irmãos, não se preocupem não, tá? Eu tenho comigo que os sermões mais rápidos serão os mais lembrados, então até umas 2 da tarde a gente vai terminar aqui, tá certo? Vamos lá, Caminho a Cristo, página 71. É constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Então, meus irmãos, esses dois textos, eles me fazem refletir bastante. Na verdade, eles me trazem uma advertência, né? Uma advertência.
Então, qual é essa advertência, Derek? Essa advertência, essa reflexão que eu chego é que o inimigo ele possui duas armas, certo? Ele possui duas armas em específico, né? Quando a gente fala o tentador, né? A gente comentou na lição o tentador. Realmente, a primeira arma dele é o quê? Me ajudem. Se ele é o tentador, a primeira arma é o quê? A tentação. Confere? É a tentação. Então, o que é a tentação, meus irmãos? A tentação, ela nada mais é do que o esforço do inimigo em causar a transgressão, fazer com que o cristão cometa o pecado. E transgressão, obviamente, o pecado está ligado em quebrantamento da lei de Deus. Não é isso? Então, o inimigo, ele tem vários e vários recursos. A gente sabe disso. Ele dispõe de várias armas, de várias ferramentas para poder alcançar o cristão através dessa primeira arma que a gente está discutindo, que é a tentação. Né? Então, vamos lá. Se ele dispõe de várias armas, o que ele conhece? Ele conhece os nossos pontos fracos internos, ele sabe, não é isso? Que nós temos, às vezes, é o ego, é o orgulho, é algum defeito de caráter, né? As nossas inclinações para o mal. Então, o inimigo está bem ciente dessa situação. E ele dispõe de diversas armas, né? Diversas estratégias com essa arma de tentação, para poder levar o cristão a cometer o pecado, né? Não só essas, digamos assim, esse conhecimento interno, mas também um conhecimento externo, né? As luzes do mundo, não é isso? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é isso? Então o inimigo ele tem diversas estratégias para poder conseguir levar a pessoa à transgressão, através da sua arma chamada tentação, não é isso? Só que nós sabemos que essa arma, ela, nesse contexto aqui do versículo e dessa promessa, ela não é suficiente. Concorda comigo? Uma vez que a pessoa está em Cristo, não é isso? Ela consegue obter vitória através de Cristo sobre o pecado e sobre a tentação. Então, aí que vem a segunda arma, meus irmãos. E essa arma é perigosa. E muitas vezes nós não nos damos conta. Eu gostaria de chamar essa segunda arma de distração. Certo? Então, como a gente pode identificar? Eu vou voltar um pouquinho no Caminho a Cristo, na página 71, e ler de novo. Que é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada. O que é manter a atenção desviada? Vamos supor, tem alguém lá atrás e, irmão, aqui olha para mim. Ou seja, ele está no ambiente, mas a atenção dele está em outro lugar. Certo? Então é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Então nós temos essa diferença entre essas duas armas. A tentação, ela está intrinsecamente ligada com o quê? Com a transgressão, com o pecado, e normalmente, digamos assim, quase que em sua totalidade, muitas vezes estamos atentos a essas ciladas de Satanás. Então, quando nós identificamos alguma artimanha, alguma astúcia, né? O inimigo ele é muito perspicaz, ele é muito inteligente. Mas quando a gente se depara com uma situação de tentação, a gente consegue identificar. Confere, vou dar um exemplo aqui. O irmão Giovanni falou sobre os exemplos que a gente gosta de dar, né? De fumo, de cigarro, de cerveja, né? Se um camarada ele tem esse pendor, essa inclinação para aquela coisa, e ele vê a cerveja, ele está lutando para ficar perto de Cristo, ele sabe que aquilo ali é uma tentação. Os irmãos concordam comigo? Então, chegamos a esse raciocínio. Confere que a tentação a gente consegue se dar conta, né? A depender da nossa inclinação ali, aquilo que a gente tem fraqueza, é isso, a gente consegue identificar a tentação porque ela está ligada com a transgressão, com a quebra dos mandamentos de Deus. A distração, meus irmãos, não. Então, o grande perigo é que a distração, por muitas vezes, né, digamos assim, ela não está necessariamente ligada à transgressão, ao que é pecado, certo? Ela pode não estar ligada e é aí que mora o perigo. Vamos lá, me acompanhe no raciocínio, certo? A distração, ela pode ser uma coisa lícita, a distração pode ser algo que não vá contrário à palavra de Deus ou a Deus, certo? Só que ela pode ser uma ferramenta poderosa na mão do inimigo para fazer o quê? Para impedir a nossa comunhão com Deus. E aí que está o perigo, porque muitas vezes nós não estamos atentos às distrações dessa vida. Porque, afinal de contas, não é pecado mesmo? Então, eis uma arma perigosíssima. Aí você vai falar, pô, Derek, mas
Então, certo, a distração ela é perigosa, você está me falando que ela não é pecado, né, que não vai contra a palavra de Deus. Então, o que a distração ela pode acometer a vida do cristão? Ela pode prejudicar a vida do cristão em 3 pontos, certo? O primeiro, comprometer o seu tempo. O segundo, tirar a sua energia espiritual. E o terceiro, tirar os seus interesses nas coisas de Deus. Então, são 3 pontos fundamentais para a comunhão da alma com Cristo. Uma vez que você não tem tempo, uma vez que você perdeu sua energia espiritual, uma vez que você perdeu seus interesses nas coisas de Deus, automaticamente o que acontece? Uma vez que você estava em Cristo, você não está mais. Logo, você está vulnerável. E eu acredito que se eu encerrasse o sermão agora, eu sei que aqui é uma igreja muito inteligente, né? Membros falam muito bem, se expressam muito bem. A gente poderia sair agora e eu sei que todos saberiam que é uma distração na sua vida. Só que, para não acontecer, né, correr o risco, a gente estar no almoço aqui, legal, todo mundo compreendendo, o que é distração mesmo? A gente pode usar alguns exemplos, né? Exemplos, porque são tantos que podem ser distrações na nossa vida, mas para a gente exemplificar mais ou menos o que é essa distração, o que pode ser usado como distração. Tá, vamos pensar. A televisão, ela pode ser uma distração? Pode ou não pode? Pode ser uma distração, confere. Aí o irmão vai chegar e falar assim, realmente, Derek, a TV ela pode ser uma distração, porque lá nós vemos, né, a infidelidade conjugal, novelas que falam sobre tais e tais coisas, filmes que... Não, eu não estou falando disso, não. Isso aí já está ligado na categoria de tentação, de transgressão, de profanação. Concordam comigo? Eu estou falando de coisas que podem não ferir aquilo que Deus fala na palavra. Eu estou falando da boa programação, estou falando talvez de alguma coisa esportiva, estou falando de algo, enfim, de coisas sobre saúde, sobre atividade física, sobre, enfim, jornais que não comprometam nada em relação à nossa fé. Mas você vai me perguntar, então qual o problema, Derek? Qual a pergunta? Quanto tempo você tem se dedicado a essas coisas? Quanto tempo? Realmente não é pecado, realmente não está na categoria de tentação, de transgressão, mas quanto tempo você tem se dedicado a essas coisas? E se a gente dedica muito tempo, como por exemplo a gente está usando aqui a televisão, nós perdemos o nosso tempo, nossa energia espiritual e nossos interesses nas coisas de Deus. Vamos para outro exemplo. Nós podemos ter vários exemplos aqui. A internet. Aí vai falar de novo, né? Não, realmente, lá nós temos presente a infidelidade conjugal, né? Enfim, coisas ilícitas, né? Enfim, diversas coisas na internet. Não estou falando sobre isso. Isso aí se enquadra em qual categoria? Tentação, transgressão da lei de Deus. Eu estou falando do bom uso, certo? Do bom uso, talvez para se comunicar com alguém, para poder ver alguma coisa interessante. E hoje em dia, essa mensagem, meus irmãos, eu já tenho essa pregação já há alguns bons anos atrás. E na época eu confesso que ainda não estava tão forte essa questão de rede social, sabe, dessas coisas que acometem a gente, né? Mas a pergunta já não é mais o que você está vendo, mas quanto tempo? Quanto tempo você tem dedicado da sua vida vendo estas coisas? Então, meus irmãos, é justamente daí, é a partir desse momento que o inimigo ele sai vencendo. Porque se a pessoa não está mais nas potentes fortificações de Cristo, ela pode ser atraída, a tentação vem e agora sim a pessoa comete o pecado. A pessoa se entrega ao pecado, à transgressão da lei de Deus. Porque ela já não está mais o quê? Nas potentes fortificações. Ela já não está mais em comunhão com Cristo. Então vem distração, vulnerabilidade, tentação, pecado e a falha com os mandamentos de Deus. Nós temos diversos exemplos do que pode ser uma distração na nossa vida. Até a própria música, digamos assim. Não é isso? Música secular, talvez alguma coisa que fale sobre amor, mas quanto tempo da sua vida você tem dedicado a essas coisas?
Quanto tempo? E eu separei um exemplo aqui, tá? Não, por favor, meus irmãos, não se escandalizem, tá? Minha intenção não é essa, certo? Mas eu me arrisco a falar, inclusive, de líderes espirituais. Às vezes, o que acontece? A pessoa está tão comprometida, na construção da igreja, não sei, em alguma programação que vai acontecer, está tão comprometida com a casa do Senhor, que acaba se esquecendo do Senhor da igreja. Então, isso é até um perigo a mais, porque, às vezes, né, hoje eu ainda não estou em nenhum cargo, mas às vezes como líder espiritual, você pode ter um perigo a mais, que é a sua mente aplacada. Eu já estou fazendo isso mesmo da causa de Deus, então eu não preciso ter a comunhão com Deus da igreja. Porque eu já estou fazendo o que é certo aqui, já estou preocupado com isso aqui, com construção. Mas quantas vezes, meus irmãos, a gente vê líderes, vê pessoas que estão comprometidas com a causa de Deus, mas que não são pessoas espirituais. Não é isso? Então, as distrações, o inimigo ele pode usar até ferramentas que, na nossa concepção, às vezes não é nem errado. E eu queria falar para os irmãos, nessa manhã, que nada, absolutamente nada, substitui o contato da comunhão da alma com Cristo. Absolutamente nada disso substitui o contato com a palavra de Deus, o momento de oração a sós com o nosso Deus. Então, é somente através dessa experiência de comunhão, de busca incessante do Senhor, que vale essa promessa de 1 João 3,6. Porque quem permanece em Cristo não vive pecando. É para esses que essa promessa vale. Certo? Então, uma vez que estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós vimos aqui hoje mais cedo na lição da Escola Sabatina. E essa foi a mensagem que eu quis trazer para a igreja, mas não foi simplesmente uma mensagem aleatória, mas porque sempre que eu venho a um púlpito, sempre que eu tenho a oportunidade de pregar ou de compartilhar um pouco da palavra do Senhor na lição da Escola Sabatina, eu primeiro vejo se encaixa na minha vida. Esse sermão também serve para mim. Quantas e quantas vezes nós, com as nossas inclinações e nossas vontades, às vezes acabamos nos distraindo. Não, eu vou dedicar minha vida totalmente ao meu trabalho, a qualquer outra coisa que seja. E a gente acaba perdendo esses 3 pontos vitais. Nosso tempo, nossa energia espiritual e o nosso interesse nas coisas de Deus. Então, meu irmão, eu não sei o que está se passando, certo? Na sua mente, na sua vida. Não sei como andam as batalhas, como anda o interior, certo? Cada um aqui tem suas batalhas, tem seus confrontos, tem suas dificuldades, suas inclinações no caráter. Mas saiba que hoje Deus ele te estende esse convite. Ele traz essa promessa maravilhosa, essa promessa absoluta para a sua vida. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós obtemos vitória sobre o pecado, sobre a tentação, e nós trilhamos cada vez mais e mais o caminho que leva às mansões celestiais. Essa é a minha expectativa. Será que tem alguém hoje aqui nessa manhã que está precisando rever isso? Será que tem alguém hoje aqui nessa manhã que precisa refletir um pouco mais sobre essa circunstância? Falei para os irmãos que eu não ia demorar muito, certo? Eu sou militar, né? Eu sou uma pessoa um tanto quanto objetivo. Será que alguém assim como eu precisa refletir o que tem sido uma distração na sua vida? Às vezes é muito fácil falarmos, Deus é meu tudo, Ele é a razão da minha vida, mas quantas vezes as distrações e as tentações desse mundo têm nos impedido dessa proximidade com Deus? Então a minha oração, e nesse momento nós vamos orar, é que Deus possa nos transformar, nos preparar cada dia mais, para que possamos nos encontrar com Ele nas mansões celestiais. Oremos ao Senhor. Querido Deus, santo e maravilhoso Pai, aqui, Senhor, encontra-se nesse templo aqui a Tua igreja, Senhor Deus. Contempla a Tua igreja, nos ajuda, Senhor Deus, a procurar mais e mais a Tua presença. Nos ajude a entender que o que importa nessa vida é a Tua presença, a presença de Cristo Jesus em nossa vida, em nossa família. Senhor Deus, independente de onde nós passemos, de onde nós trabalhemos, nossa escola, nosso trabalho, faculdade, Senhor Deus, nós queremos resplandecer a luz que vem de Jesus Cristo. Por favor, Senhor Deus, nos abençoe, nos dê um sábado deleitoso na Tua santa presença. Faça com que cada vez mais nós busquemos a Tua palavra
que nós possamos defender a nossa fé, Senhor Deus, a razão pela qual nós acreditamos, que possamos viver em unidade, assim como a lição da Escola Sabatina também nos ensina, que seja uma igreja forte, perseverante e que esteja preparada para as adversidades desse mundo, para as perseguições, para a pregação do Evangelho, para abreviar a volta de Jesus Cristo. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, eu te peço por essa igreja também de Piranguçu. É um privilégio, Senhor Deus, estar com esses irmãos aqui que te buscam, Senhor Deus. Te buscam humildemente, sinceramente. Então, oro por eles, oro por a igreja do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Faça-nos preparados. Preparados com a armadura do Evangelho, preparados para pregar, que mesmo com medo ou com vergonha, independente da circunstância, das afrontas que passemos nessa vida, Senhor Deus, nos ajude, que o Espírito Santo nos impulsione à pregação do Evangelho. Esteja conosco, Senhor Jesus. Que a beleza de Jesus Cristo esteja nesse lugar. Que o Espírito Santo mova nossos corações. E que o Senhor possa retornar o mais breve possível para esta terra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.